A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Queridos irmãos, têm sido dias realmente difíceis, dias em que temos exercitado, a nossa fé, mas a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, temos que esperar em Deus. A palavra do Senhor nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas. É bem difícil falar em esperar, para a nossa geração, a geração da pós-modernidade. Hoje, o que temos vivenciado é que tudo é de forma imediata, tudo que queremos, tudo que necessitamos, a gente quer logo de forma imediata, Queremos descongelar uma carne, a gente vai, coloca lá no micro-ondas e descongela, E hoje as pessoas têm encontrado essa dificuldade de esperar. Mas quando falamos em esperar, a gente vai lá para o Salmo 40 e hoje a palavra do Senhor vai nos falar muito sobre o esperar. Mas não esperar em qualquer coisa, em qualquer pessoa, Pessoas estão perguntando às autoridades quando é que essa pandemia vai passar. E não temos nenhuma resposta concreta, nem das autoridades políticas, nem das autoridades de saúde. Mas existe um Deus que é soberano e que tem o controle de todas as coisas. Então, o que temos que fazer nesse momento é exercitar a nossa fé e esperar no Senhor. Então, o Salmo 40, versículo 1, nos diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o salmista Davi aqui provavelmente estava passando por um momento difícil em sua vida, mas ele declara aqui que esperou com paciência no Senhor. Há outras linguagens que nos dizem assim: esperei confiantemente pelo Senhor e ele ouviu o meu clamor. Então hoje o Senhor traz o nosso coração e nos fala sobre os benefícios de esperar em Deus. Quando esperamos em Deus, o que acontece? Quando esperamos em Deus, a nossa fé é fortalecida. Quando esperamos no Senhor, aleluia, temos a certeza de que o amanhã vai ser bem melhor. Então, o primeiro benefício de esperar em Deus é que quando esperamos no Senhor, nós não iremos nos frustrar. Quando esperamos em homens, certamente nos frustramos, mas em Deus não. O versículo 1 nos fala algo e ele nos fala que de um dos benefícios de esperar em Deus, ele ouve o nosso clamor. Quando nos fala, a palavra do Senhor nos fala que Deus ele nos ouve, temos um versículo que fala bem sobre isso, que é o Isaías 59. Isaías 59, o versículo 1 nos diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. E o versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então o profeta Isaías aqui, sendo usado por Deus, ele nos fala que o Senhor, ele não só nos escuta, como ele nos ouve, assim como o salmista Davi, ele diz que o Senhor se inclinou. Esse verbo se inclinar nos dá a ideia de que Deus, ele dá atenção, Deus, ele dá ouvidos ao que o seu servo fala. Então, no Salmo 18 também, e o versículo 6 nos diz: na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus, e desde o seu tempo ouviu a minha e o seu
Vou ler novamente. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. E desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então é bem certo, irmão, que se esperarmos com paciência, o que é esperar com paciência? É esperar, irmão, com fé, é esperar com confiança, é esperar com convicção. Amém? Quando esperamos dessa forma no Senhor, Ele ouve o nosso clamor. A nação brasileira tem clamado, as igrejas têm clamado, o mundo tem clamado ao Senhor. E o Senhor, a seu tempo, Ele vai fazer. O que temos que fazer como igreja é esperar em Deus, exercitar nossa fé e continuar na posição que o Senhor nos colocou. Uma posição de adorador, uma posição de servo, de filho. Então, o primeiro benefício de esperar no Senhor é que Ele nos ouve. O segundo benefício é que Ele nos tira das situações difíceis. O versículo 2 nos diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Irmão, charco de lodo é um abismo profundo, é um poço horrível, resumindo, é um cenário de destruição. Então, o que acontece? A gente tem que, aqui o salmista, ele traz à memória o seu passado. Ele diz outrora, né, quando ele fala assim: tirou-me de um lago terrível, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Quer dizer, o salmista diz: Deus já me livrou de grandes. Deus já me livrou de coisas horríveis. Então, o que o salmista faz aqui é a mesma coisa que Jeremias nos diz para fazer em dias de adversidade. Trazer a memória. Então, traga hoje à sua memória o que Deus te livrou no passado. E lembre-se que Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus que nos tirou do mundo, o mesmo Deus que nos deu grande livramento, é o mesmo Deus que está conosco em meio a essa pandemia. Irmãos, o profeta Isaías também nos fala ali em Isaías 64, versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para quem nele espera. Você entende que se você é alguém que espera em Deus, Deus está trabalhando por você? A palavra do Senhor nos diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus, nem com os olhos se viu, um Deus como esse Deus, que trabalha, Deus tem trabalhado por aqueles que nele esperam. Então não adianta, irmão, a gente se agoniar e usar de ativismo para querer resolver as coisas. O segredo é esperar. O segredo é confiar, como a nossa irmã Kemily diz. O segredo é confiar. O segredo é esperar que Deus ele está trabalhando. Amém, irmãos? Então, o segundo benefício de esperar no Senhor é que Ele nos tira das situações difíceis. Terceiro benefício de esperar em Deus. Sabe o que acontece quando a gente espera no Senhor? Ele nos dá uma nova motivação para viver. Ele nos dá uma nova razão de viver. Então, o versículo 3 diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Irmãos, é tremendo isso aqui. Deus coloca um novo cântico na nossa boca quando esperamos em Deus. Então, em vez de estarmos perdendo tempo em murmuração, em reclamação, essa bênção está demorando, eu acho que isso nunca vai chegar na minha vida, eu nunca vou conseguir. Deixe esse nunca de lado e aprenda a dizer: no tempo de Deus, quando Deus fizer,
vai ser grande aquilo que Deus vai fazer. Agora, o segredo é confiar, o segredo é esperar. E ele, como salmista, ele diz assim, que Deus, depois que Deus tirou ele lembra do que ele passou, ele lembra de onde ele veio, ele sabe que Deus é grande para fazer. E ele diz assim, ele pôs em minha boca um cântico novo. Quer dizer, diante de tudo isso, irmão, que estamos passando, sairemos mais fortes, né? Deus vai nos dar, cremos num Deus de livramento, né? Pedimos a Deus também que com aqueles que já perderam seus entes queridos, tem sido um tempo difícil, bem verdade. Pedimos ao Senhor que também venha com cura, mas depois que tudo isso passar, será o fim do choro e o início da alegria. Será o fim das reclamações, irmãos. Quando adoramos e esperamos no Senhor, é o fim das reclamações e o início das celebrações. Será o fim da desesperança e o início da esperança. Será o fim da desconfiança e o início da confiança. Será o fim das lamentações e o início da adoração. Então, para a gente recapitular, quando esperamos em Deus, Ele nos ouve. Né? Ele ouve o nosso clamor, ele ouve a nossa petição. Quando esperamos no Senhor, ele nos tira de situações difíceis e terceiro, ele nos dá uma nova vida. E agora o quarto, quando esperamos no Senhor, ele renova as nossas forças. Agora a gente vai sair do Salmo 40 e a gente vai para Isaías 40, o versículo 1 que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Não tem sido fácil, né, irmãos? Muitas vezes nos deparamos e nos sentimos cansados, cansados espiritualmente, cansados fisicamente, cansados de tantas más notícias, mas aí é o segredo, a gente não tem que esperar neste mundo, nem nas autoridades deste mundo, apenas orar por eles. Não deixe que o inimigo roube a tua esperança diante desse quadro caótico que a gente está vivendo, de incerteza política, de caos na saúde. O que a gente tem que esperar é no Senhor, porque o Senhor ele tem palavras de vida eterna. O Senhor trabalha por aqueles que nele confiam. Então a palavra do Senhor nos diz que aqueles que esperam no Senhor não se cansarão, não se fadigarão. O Senhor vai renovar tuas forças nessa noite. Creia que esta noite é renovo, é noite que o Senhor vai te dar alegria neste coração. Você vai cantar o hino da vitória. Agora, priorize, é algo que temos falado. Priorize o tempo com Deus. Não deixe que o inimigo roube teu tempo. Não deixe que o inimigo roube teu tempo com más notícias. Não deixe que o inimigo roube teu tempo com picos de ansiedade, né? Quando não sabemos esperar, ficamos ansiosos, ficamos com medo do amanhã. Tire o medo, irmão, do teu coração. Confie em Deus. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus está fazendo. Aleluia. Creia. Creia que iremos sair mais forte. Creia que o Senhor ele está preparando a sua noiva. Irmãos, iremos testemunhar de tudo aquilo, de todos os livramentos que Deus deu na nossa vida. Né? Sabemos que aqui em Carpina o número também tem crescido de pessoas com a Covid. Não se desespere, irmão. Confie em Deus, espere no Senhor. O que a gente tem que fazer agora é a nossa parte de prevenção e confiar em Deus e esperar em Deus. Esperança será bem melhor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Estou com muita saudade, estamos com muita saudade de estarmos reunidos no templo, mas enquanto esse tempo não passa, a gente vai se comunicando com aquelas ferramentas que o Senhor nos concedeu. Então, o recado de hoje para os nossos corações é esperar. O tempo determinado para todas as coisas. Então, espere no Senhor. Amém?